Tempo para reunir o Conselho Consultivo de hoje, nesta terça-feira, dia 21 de dezembro. Hoje em análise a situação do BPN, depois de ontem Governo, Administração do Banco e Oposição se terem desdobrado em comunicados e declarações e terem voltado a reacender o tema. Praticamente no fim do ano, olhamos também para o que marcou 2010, acontecimentos e personalidade do ano. Temas que contam com a análise de João Galamba e Francisco Proença de Carvalho, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço a presença. Francisco, comece por si. Como é que avalia esta ação do Governo em relação ao BPN? Bom, em primeiro lugar, temos de ter consciência de que ainda não há nenhuma versão oficial, não é? No fundo, há várias versões que são diferentes e que nós não sabemos ainda bem o que é que vai acontecer. Eu acho que temos de ter consciência também do seguinte: não há nenhuma solução boa para o BPN. Não há claramente nenhuma solução que se possa considerar neste momento benéfica e que não tenha custos. Portanto, aqui estamos a ver qual será a solução menos má. Aparentemente, temos uma proposta de que a Caixa saia da gestão do BPN e, no fundo, seja nomeada uma nova administração e o Governo injete 500 milhões de euros para recapitalizar o banco e para tentar, no fundo, dinamizar o banco e reconstruí-lo, tendo sido retirados os ativos tóxicos, no fundo, para começar um new beginning, por assim dizer, do banco, para ver se, quando os mercados melhorarem, passando algum tempo, recuperando, conseguirão depois, mais tarde, vender. Isso, aliás, já se passou no passado em Portugal com outros bancos. E até correu bem, não é? Era diferente, mas nós não nos podemos esquecer que nos anos 80 a nossa banca, que estava nessa altura até na maior parte no Estado, também estava numa situação muito complicada, e neste caso é só o BPN. Eu acho que tenho ouvido muitas críticas, dizer que os contribuintes é que pagam sempre e tudo isso, mas eu devo dizer que, sinceramente, não conseguiria ver outra opção diferente daquela que o Governo tomou na altura e não podia ser outra. Os efeitos que teria para a economia portuguesa, os efeitos que teria para a restante banca, uma situação de falência descontrolada, por assim dizer, do BPN, seriam muito piores do que o custo que nós estamos a ter. É evidente que houve uma falha anterior, uma falha seguramente de supervisão, que já foi amplamente discutida e que é difícil nós explicarmos isso, por assim dizer, e aí o Estado falhou, por assim dizer, e agora está a pagar também essa falha. Portanto, é necessário que quem contribuiu, embora não vá conseguir fazer que os contribuintes recuperem o dinheiro investido, seja devidamente responsabilizado, por assim dizer, e neste caso os contribuintes estão a assumir esse prejuízo e vão assumir sempre. E é assim que deve ser. Passo a bola aqui para este lado. É assim que deve ser. Devem ser os contribuintes a assegurar aqui o custo daquilo que foram alguns erros de gestão financeira. Aqui não é uma questão de dever ser ou não dever ser, é uma inevitabilidade. Quer dizer, a comunidade política como um todo é, em última instância, sempre o responsável último por aquilo que acontece no nosso país, para o bem e para o mal. E em 2008, e o Francisco aqui tem toda a razão, quer dizer, não podemos agora esquecermos do que foi o contexto onde surgiu a nacionalização do BPN. A nacionalização do BPN surgiu muito próximo da queda do Lehman Brothers, onde o mundo estava em ebulição e nenhum responsável político, eu tenho a certeza, qualquer responsável político que tivesse responsabilidades governativas naquela altura teria nacionalizado o BPN. Depois podemos discutir se devia ou não ter avançado para o resto do grupo, mas é muito difícil julgar retrospectivamente alguém que naquela situação tomou a decisão que era inevitável e por várias nacionalizações na mesma altura na Europa e no mundo, sobretudo na Europa. Portanto, isto era um pouco inevitável. E agora, obviamente, estamos E agora, a reprivatização falhada? A reprivatização falhada. Até agora têm falhado as tentativas de reprivatização do BPN. O BPN está neste momento com uma situação líquida negativa, portanto está em situação ilegal, não pode funcionar como banco, tem que levar uma injeção de capital ou do Estado ou de futuros investidores que estejam interessados em comprar o BPN. Isso não acontece e o Estado tem que assumir essa responsabilidade. É dramático, obviamente, que os portugueses, na situação atual, se verem na circunstância de terem que arcar com as responsabilidades de um desastre que não foi causado por si, não foi o excesso de endividamento do BPN por
volumes incomportáveis de crédito à habitação, de crédito ao consumo, de crédito às empresas que levou à situação. Não, foi uma gestão, de facto, fraudulenta, aquilo é um caso de polícia. Eu aí não concordo muito com o Francisco quando olha para o BPN e diz que aquilo é uma falha de supervisão. A supervisão, gostes ou não, e aí podemos fazer críticas ao mandato que a supervisão tinha, era uma supervisão sobretudo macroprudencial, que tem muita dificuldade em lidar com casos de fraude. E aqui era fraude. O Banco de Portugal não é uma espécie de Ministério Público, portanto não tem capacidades de polícia, não tem poderes de polícia, não pode... A capacidade de supervisão do Banco de Portugal tem limites e parece-me que neste caso do BPN se atingiram esses limites, ou seja, não estamos perante um caso de gestão em que os dados permitiam uma intervenção do Banco de Portugal. Aliás, noutras áreas o Banco de Portugal foi intervindo, exigiu vários aumentos de capital. Na parte que competia o Banco de Portugal foi fazendo o seu trabalho e depois há uma parte que o Banco de Portugal, sem poderes de polícia, não pode controlar, que é a parte de fraude, de facto, conduzida por pessoas próximas do atual Presidente da República e que nos impuseram a todos, à comunidade política portuguesa como um todo, um custo que ainda não conhecemos qual é, não sabemos qual é. Sabemos agora que segundo as notícias de ontem, que é necessária uma injeção de capital de 500 milhões de euros. A Caixa... Além dos 4,6 mil milhões? Não, isso é diferente, porque há uma diferença entre injeções de capital e injeções de liquidez. Injeções de liquidez pretendem apenas assegurar o funcionamento corrente do banco. Injeções de capital tentam suprir um problema no balanço sem o qual o banco não pode funcionar. Mas são coisas diferentes, ou seja, não há uma ligação direta entre injeções de capital, injeções de liquidez e necessidades de capital. Os 4,5 mil milhões de euros não significam que os contribuintes portugueses tenham de lá pôr 4 e tal milhões de euros. Portanto, o paralelo não é dinheiro recuperável ou não? É dinheiro recuperável ou não? Se o banco ficar numa boa situação financeira, se eventualmente for vendido. O único valor que nós podemos saber que vai ser um custo para os portugueses, ou para se alguém comprar o banco, mas neste caso para os portugueses, era o buraco que havia no BPN na altura da nacionalização e a injeção de capital que se venha a verificar. Esses sim são custos da nacionalização, que em princípio vão ser pagos pelos contribuintes portugueses. É uma situação dramática, mas não temos grande alternativa. E em relação a esta questão da gestão da Caixa Geral de Depósitos, interessa ao Estado continuar com 2 bancos, ficando com 2 bancos públicos, uma gestão diferente, como pediu a própria administração do BPN? Bom, eu acho que se calhar pode ser importante, no fundo, afastar um banco que não está, de certa forma, poluído e não o deixar poluir mais dentro de um banco que está numa situação tão difícil como o BPN. Poderá ser útil a separação das 2 entidades e, nesse aspecto, a mim parece-me, embora seja por confirmar, parece-me uma solução que faz sentido. Porquê? Porque acredita que o BPN é um buraco sem fundo? Não é fácil responder a essa pergunta, evidentemente. Eu acho que o BPN será muito difícil recuperar o que o Estado, ou seja, o que os contribuintes já lá puseram. Agora, isto é uma jogada de risco, não é? Mas a solução seria uma situação de insolvência. O BPN tem milhares de colaboradores, tem bastantes ativos também, tem muitos clientes ainda, cerca de 300 mil, salvo erro. É um banco ainda de depósitos, ao contrário do BPP, por exemplo. O BPN é um banco de depósitos, portanto, era uma solução muito difícil. Eu acho que esta solução, tendo em conta que o BPN também tem um grande problema de imagem, é uma solução que não é de curto prazo, que é uma solução que implicará uma grande mudança de imagem, voltar a tentar credibilizar o banco e também, numa melhor situação económica, poder vendê-lo, poder devolvê-lo aos privados, por assim dizer. Isto é triste. O discurso da demagogia pode dizer, bom, enquanto há pessoas em Portugal que têm dificuldades e que até têm fome, como se fala muito hoje em dia, nós não podemos estar a colocar dinheiro no BPN. Enquanto se discute o aumento do salário mínimo. Enquanto se discute o aumento do salário mínimo, mas infelizmente a realidade é a mesma realidade, quer dizer, os efeitos de uma falência, eu devo relembrar que se bem sei... Quais são os efeitos de uma falência? Não, olhando para a carteira de clientes do BPN. Olhando para a carteira de clientes do BPN. Há falências mais controladas e menos controladas, por assim dizer, mas a verdade é que, pelo menos... O BPN não é o BCP. Ao contrário, exatamente. Não é o BCP, mas, salvo erro, é o 7º maior banco, ainda é o 7º maior banco português,
com aquelas circunstâncias que eu acabei de referir. Portanto, é uma situação muito complicada, para além de que, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos... Mas pelo número de clientes que tem ou porque poderia arrastar outros com ele? O descrédito na instituição Não, era sempre financeira? um risco sistémico. Há sempre um risco Ou seja, sistémico. Era sempre a probabilidade Aliás, de gerar será uma onda sempre... de pânico generalizado que pudesse levar, a, por exemplo... À recolha dos depósitos, à ao recolha levantamento. da corrida aos bancos. E reparem que seria, quer dizer, por exemplo, a Irlanda está numa situação brutal, como nós conhecemos, porque precisamente está a fazer isto a vários BPNs, por assim dizer, não é? Porque mesmo assim não deixou de fazer. O BPN, provavelmente, se bem sei, eu acho que seria o primeiro banco a parar a falência, um banco com estas características na Europa. O efeito disso, no estado em que nós estamos, é um efeito muito gravoso. Portanto, nós podemos ter um discurso demagógico e podemos não querer ver a realidade, e há um discurso que vende. Mas a realidade é essa. E é triste, é infeliz, é pena termos chegado a este ponto, mas não fomos os únicos, não é? A maior parte dos países teve problemas como o BPN. No fundo, foram arrastados enquanto a situação económica estava numa situação a evoluir, não é? A partir do momento em que uma bolha rebenta, os fracos, os fraudulentos, aqueles que não estavam numa situação normal, por assim dizer, tiveram o desfecho que conhecemos, sendo que os que estavam numa situação mais normal também estão em situações muito complicadas, como nós conhecemos. Arrumamos o assunto do BPN, pelo menos esta parte mais pessimista e infeliz. Não sei se vamos para um assunto melhor. Em jeito de balanço, gostava que me dissessem quais foram os temas ou quais foram os assuntos ou os acontecimentos que marcaram este 2010. Eu diria, sem dúvida alguma, o falhanço total da Europa enquanto projeto político. Projeto político ou projeto económico, antes de tudo? Bem, é um projeto político que tem, obviamente, uma vertente, sobretudo económica, eu diria mais, até tem uma vertente, sobretudo, monetária e financeira, mas depois de 2008 e 2009, onde o mundo, nas suas diferentes configurações, o mundo, a Europa, se uniram para combater, para fazer face à maior crise da Grande Depressão, evitando que essa crise se tornasse algo semelhante à Grande Depressão, e em que, de facto, as decisões foram tomadas com alguma rapidez, surpreendentemente, de forma muito surpreendente, com alguma rapidez. Em maio, a vontade política acabou. Em maio, a União Europeia não esteve à altura, de facto, daquilo que é o projeto europeu, não soube apresentar-se unificada em defesa dos seus membros mais vulneráveis, e isso pôs em causa o projeto europeu como um todo, os mecanismos de estabilidade básicos que têm que fazer parte de um projeto desta natureza, e depois tivemos o Foi o pior ano sempre para a Europa ou não? Eu diria que foi, sem dúvida, o pior ano que eu me lembro da Europa. Foi a primeira vez que a Europa foi testada enquanto projeto político e falhou. Depois foi respondendo, mas sempre muito atrasada. Eu diria que sim, que tivemos um período de o otimismo europeu, em que a Europa, para nós, foi a nossa grande aposta estratégica, não é? Na década de 80, depois da democratização, a Europa foi, de facto, o grande projeto mobilizador que uniu os partidos ditos do arco da governação e que mobilizou os portugueses, e de repente numa altura destas em que a Europa de facto podia-se ter apresentado como uma mais-valia. Eu acho que um dos principais problemas do falhanço da Europa este ano é a descredibilização do projeto europeu da parte das populações, dos diferentes países que a compõem. Nós vemos isso em toda a Europa, o apoio à União Europeia tem-se vindo a reduzir, e isso é muito preocupante. Então, eu diria que a crise europeia é, sem dúvida, o acontecimento mais importante de 2010 e será certamente de 2011, porque isto não vai acabar aqui, e continuaremos com mais conselhos europeus de emergência e com reuniões à porta fechada, e, portanto, o drama da Europa vai continuar em 2011. Veremos se a coisa corre melhor do que correu este ano.